Olá a todos! Como vão vocês? Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. Aproveitando e quero convidá-los para inscrever-se em nosso canal no YouTube, @leal275. Deixe lá o seu comentário, o seu like e ative o sininho. E vamos à palavra de Deus. Nesta feita, iremos meditar num homem que desafiou as próprias condições básicas que possuía para enfrentar um grande desafio que se colocava em sua frente. Me refiro ao salmista Davi, ao rei Davi. Antes de ser e de ter esta posição, Davi, ele vivia uma vida muito simples, modesta com seus pais. Ajudava no apacentamento das poucas ovelhas que seu pai Jessé possuía, o belemita. Davi, obediente que o é, sempre procurou com desvelo tratar com cuidado e coragem os pertences do seu pai, no caso as ovelhas que apacentava. Chegou em momentos solitários a enfrentar leões e ursos para defender bravamente as ovelhas de seu pai, de seu idoso pai. Pois bem, toda essa experiência o ajudou a enfrentar um dos maiores desafios de Israel na época, que era o exército inimigo dos filisteus. E eles possuíam um homem alto, de grande estatura, acostumado a guerras, denominado de Golias, para afrontar, isto mesmo, afrontar o povo de Deus e, por que não dizer, o próprio Deus. Esta passagem está registrado no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versos 1 até o 58. Saul e os israelitas se organizaram num vale para o enfrentamento contra os filisteus. Preparando-se para a batalha, os filisteus ocuparam a outra banda da colina e se posicionaram naquele mesmo local para enfrentar Israel. Como dito, apareceu então um grande gigante chamado Golias, um guerreiro de Gate, vindo do acampamento dos filisteus. Golias, só para descrever algumas características que possuía, a Bíblia nos diz que ele possuía cerca de 2,90 metros de altura. Ele trajava na ocasião, como um guerreiro que o era, um capacete de bronze, uma couraça de escamas também de bronze, que pesavam cerca de 60 quilos. Canaleiras de bronze nas pernas e carregava nas costas um dardo de bronze. Sua lança era semelhante a uma lançadeira de um tecelão, com a ponta de ferro pesando uns 7,2 kg, tendo um escudeiro também à sua frente. Veja o tamanho do poderio de guerra que Golias possuía naquele momento. Golias, então, prevalecendo de sua maior capacidade, aparentemente aos olhos humanos, desafiou as tropas de Israel, procurando escolher um de seus homens para enfrentá-lo. Propôs então uma aposta que deixou temeroso todos os homens que ali estavam no exército de Saul de Israel. Ocasião em que apresenta-se o filho moço que tinha ido por acaso visitar os irmãos e levar alguns alimentos. Os 3 irmãos mais velhos dele,
que estavam a serviço do exército de Saul, e naquele momento se deparou com aquela cena icônica de um gigante desafiador e afrontador do exército de Deus e por que não dizer do próprio Deus. Era o filho mais moço caçula de Jessé, de Belém de Judá. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra, na batalha, Davi ia ao acampamento de Saul e retornava para cuidar, como dissemos, das ovelhas de seu velho pai. Por volta dos 40 dias, Golias ele ficava desafiando e ninguém se posicionava no sentido de enfrentá-lo. Enquanto Davi, enviado por seu pai, chegou ao acampamento, e naquele momento em que o exército se preparava para a batalha, ao ouvir aquelas palavras desafiadoras, Davi questionou sobre as recompensas para o homem que derrotasse aquele gigante filisteu, gerando então curiosidade entre os soldados. As notícias chegaram a Saul que Davi se candidatara após ouvir estas promessas, no caso, a promessa de enriquecimento, de casamento com a sua filha e de isenção de impostos. Além da oferta atrativa que Davi ouviu por parte dos soldados de Saul, também tinha um encorajamento que Davi teve tomado pelo Espírito Santo de Deus e de suas poucas e inotáveis experiências que possuiu quando estava no campo apacentando as ovelhas do pai, quando matava os leões e os ursos que ousavam ameaçar as ovelhas de seu velho e idoso pai. Apesar das dúvidas de Saul quando ouviu dizer que tinha um moço de gentil aparência, bastante desacostumado às batalhas, pois não pertencia às fileiras da tropa de Saul, fez inicialmente Saul recusar e rejeitar a candidatura para enfrentamento do gigante por parte de Davi. Mas Davi, com o poder de persuasão que teve naquele momento, chega a convencer Saul a aceitar sua proposta, mas antes reveste Davi com as armaduras de seu exército. Mas Davi, naquele momento, sem graça, sem jeito, fica praticamente imóvel, porque não estava habilitado a se movimentar e guerrear com aquele tipo de estrutura. E resolve retirá-la de seu corpo e fazer uso daquilo que normalmente usava quando apacentava as ovelhas de seu pai no campo. Ou seja, pegou 5 seixos e colocou em seu alforje, e com a sua funda saiu à batalha. Quando o gigante o viu se aproximar para o enfrentamento, zombou de Davi por sua aparência de moço ruivo e de gentil aparência, como dito, o desprezou e chegou a dizer que Davi e o exército que representava viesse a ele com paus e pedras, o que era ele para ser afrontado e desafiado por uma pessoa na sua concepção tão despreparada. Davi então declarou neste momento a sua confiança em Deus e lançou, naquele momento, no início da batalha, uma das pedras que tinha tomado próximo do ribeiro, e lançou e atirou, derrubando definitivamente aquele gigante ao solo, caindo com seu rosto sobre o chão. Davi então usou a espada que tinha sido usada pelo gigante nas batalhas e cortou a própria cabeça do gigante com a espada, levando para Israel para ser símbolo da vitória. O exército, então, inspirado por esta vitória, perseguiu então os filisteus até a entrada de Gate e as portas de Ecrom, levando os despojos do acampamento inimigo. O que é que entendemos de forma conclusiva desta história?
que não existe desafios para Deus. Deus pode tornar tudo possível. Basta que tomemos de forma proativa o primeiro passo. É o passo da confiança. Essa que deve ser despertado em cada um de nós. Porque através da confiança, não nas nossas próprias condições. Porque o que tinha Davi a oferecer? Davi tinha muito pouco. Tanto é que foi desprezado pelo próprio rei, pelos seus irmãos e por todos que assistiam àquela cena tão envolvente que é a história de Davi que mata Golias. Então, meus queridos, que essa história nos inspire a alimentarmos a nossa confiança e esperança, e não tem desafio maior nesta vida que Deus não seja capaz de superá-lo. E de forma resiliente, Davi vence, e Davi a partir de então não foi o mesmo depois deste grande desafio de abatimento do gigante. Que esta palavra de Deus nos encoraje, nos inspire e que Deus possa depositá-la em nossos corações. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.